Ok, boa tarde a todas as pessoas. Vocês me escutam bem? Ok. Então eu vou falar um pouco devagar e vou ser um tanto breve. Obrigado, Isabel, pela apresentação, né? Ficou um pouco melhor o meu entendimento sobre esse processo de feitura do documento, das recomendações, certo? E inicio agradecendo o convite, né? Não sei como ele foi processado, mas me sinto muito grato em reunir principalmente com meus colegas de profissão, ok? Então é um prazer imenso conversar com um docente, um prazer imenso. Eu trago aí essa questão, né? O que não aconteceu na década internacional dos afrodescendentes em Portugal, que por um acaso é o período que estou aqui em Portugal, né? Eu cheguei aqui em 2015, a década acabou o ano passado, ela já foi renovada, não sei se todo mundo sabe, né? Já temos aí uma segunda década internacional dos afrodescendentes, que foi uma reivindicação liderada principalmente pelo Brasil, junto com outros países da América e com Burundi da África. Então, temos aí a renovação de mais 10 anos para ver se priorizamos essa questão, né? Não a título nacional, mas a título global. E o tema ele se repetiu, né? Então é uma nova década, mas o tema é o mesmo: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. E aí eu trago aqui essa grande questão do reconhecimento do racismo como um problema todo nosso, né? Uma dificuldade imensa desse país entender e reconhecer que esse problema é fruto de um passado colonial não muito distante, né? E que nós temos que resolver. Então, quando eu questiono, né, o que é que não aconteceu, é porque a década internacional dos afrodescendentes não é uma invenção da noite para o dia, né? Ela é uma reivindicação de uma conferência no começo do século, desse outro século, que são reivindicações, né, de outros processos de luta, e há aí uma continuidade. Então, é preciso, acima de tudo, a gente compreender que há uma continuidade dessas reivindicações. Então, a educação antirracista e afins não é algo que surgiu ontem, né? Por exemplo, eu gosto muito de conceber a educação antirracista como uma educação anticolonial e quilombola em primeiro momento, né? Por um acaso, os séculos foram passando, as coisas foram mudando e essa educação antirracista ela foi se embranquecendo também, né? Então, eu gosto muito de destacar essa questão da educação antirracista ser uma educação de resistência e de libertação desde o período colonial. Se ela se sofisticou e adentrou a academia e virou uma pauta, aí é um processo que a gente também tem que ter atenção de observar. É, eu queria também partir dessa década para dizer que trabalho há 22 anos, né? Faz 22 anos que eu sou um profissional da educação, e por um acaso, no Brasil, a gente tem duas leis que garantem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, indígena e quilombola. E eu inicio a docência exatamente quando essa lei, essa primeira lei, né, que ela depois ela vai ser ampliada, ela surge no Brasil e acompanho todo esse processo, né, da criação da lei, da criação da produção de material, da criação de especializações, da criação de até chegar à política de cotas, né? Então, ter acompanhado todo esse processo de implementação da lei foi fundamental para abrir a minha perspectiva como licenciado em História. Então, aqui, como estamos todos, né, docentes, não só de História, queria destacar algo bem importante. A educação antirracista não é uma obrigação do professor de História ou das humanidades, ok? Então, a educação antirracista tem que ser um compromisso da comunidade escolar. E aí, como é que a gente pode pensar em compromisso da comunidade escolar se a escola é um dos aparelhos
peço sabedoria na escuta, né, mais salazaristas, né, mais conservadores no sentido da burocracia, no sentido do engessamento, no sentido da educação bancária, né, de você transmitir e formar as novas gerações de acordo com o currículo eurocentrado, pré-estabelecido, né, secular. Então, como é que a gente poderia fazer uma educação antirracista que tem esse nome porque a educação por si só ela não tem dado conta, né? Então, é outro destaque que eu gosto de fazer. A educação antirracista, ela tem esse termo bélico e muito bem posicionado porque ela tende a chamar atenção para a educação escolar que não está sendo realizada como deveria, né? Considerando a escola como aquele espaço de valores democráticos que é, é o lugar onde se fornece conhecimento para as pessoas se formarem, se empoderarem, se conscientizarem, se politizarem, né? Experimentarem essa cidadania desde cedo. Então, como é que a gente pode pensar essa educação antirracista se as comunidades escolares elas estão tão blindadas? Né? Então, fica essa reflexão. Eu vou fazer algumas provocações aqui. Eu tenho feito isso e o tempo é muito curto, não tem como fazer muita coisa. Então, chamaria atenção para esse compromisso da comunidade escolar. Toda a comunidade escolar, não é só professor de história, são todos os professores, né? São todos os estudantes, são todos os integrantes da gestão escolar. Então, se não for todo mundo, vai ser uma atividade pontual de um professor que vai lá abraçar uma causa, sabendo é, de algumas coisas ou não sabendo, experimentando, sofrendo ali talvez eu conheço minha categoria, né? A nossa categoria não é tão diferente assim no Brasil e aqui. Então, esse professor que ou professora que vai ousar fazer discussões mais bem elaboradas, mais humanizadas, ele não vai encontrar um espaço tão confortável para fazer isso, né? Então a gente também precisa atentar que mesmo tendo ferramentas, bagagem teórica, pode ser que não dê certo porque há uma hostilidade muito grande quando se trata de educação antirracista. E há um desconhecimento, né? Por exemplo, eu estava olhando aqui umas questões que acho que o José Bento colocou, várias questões, né? Como se em 2 horas a gente fosse responder todas as questões que têm se acumulado há séculos, né? Então, isso não é possível. Então, a primeira coisa que eu também, a primeira não, que eu já dei várias dicas aqui, acho que uma dica muito importante, principalmente para todos os docentes e principalmente para os docentes é, que compõem essa branquitude estrutural, que a gente faça esse esforço de participar desse webinar e de também estudar, né? Estudar continuamente, né? Ler, se informar e chamariam atenção, sem ser uma provocação direta, né? Longe disso, a considerar esses movimentos sociais não como outro lado da moeda, ok? Então, eu aqui em Portugal tenho percebido que as discussões elas estão há anos-luz mais à frente dentro dos movimentos sociais do que dentro da escola. Então, não é bem por aí. Eu percebo essa catalogação, né, essa organização das referências feitas pelo Conselho Nacional de Educação e por esse processo do documento, mas não são só essas pessoas que fazem a educação antirracista, ok? Isso tem sido feito por vários grupos, na sua maioria informal, ok? Que o Estado, por exemplo, não tem como controlar, né? Por isso que a gente fica fazendo um trabalho um tanto invisível, mas que tem tido um impacto imenso na vida das pessoas. E vou falar de coisas simples, e que não são coisas só que o Grupo Educar, por exemplo, faz. Tem outros grupos que fazem isso. Promoção de encontros onde se converse sobre as coisas, onde se dialogue sobre as coisas, onde haja um espaço de conflito, né, de pensamentos, de ideias.
Então, é preciso criar esses espaços onde é previsível haver um confronto, né? Haver um choque, né? Isso é dialético. A gente vai encontrar alternativas e soluções exatamente nesses espaços de construção. É de conflito, mas também é de construção, certo? Então, eu tenho percebido esses movimentos muito mais numa perspectiva afrocentrada de mobilização, que é urgente, rico e superpotente, mas, por exemplo, tenho percebido algumas movimentações para dialogar com a sociedade portuguesa branca, principalmente, né? Até porque tem todo esse movimento que eu considero meteórico para Portugal, né, numa discussão pública ainda tímida, mas muito maior do que quando eu cheguei aqui, por exemplo. Então, acho que poderíamos pensar nesses exercícios, né, de um estudo contínuo, de um reconhecimento dos documentos ligados a compromissos nacionais e internacionais, ou seja, eu, quando trabalho com educação antirracista, eu não sou eu fazendo alguma coisa para salvar o mundo. Eu estou apenas exercitando compromissos nacionais e internacionais, como a década, como o plano europeu, como o plano nacional, como as recomendações, como as leis brasileiras. Então, tem uma série de documentos, né, que nos ligam, que nos sustentam, caso a gente queira fazer uma educação um pouco mais crítica e mais humana, ok? Então, fica também essa observação do uso dos documentos, de ler esses documentos, de ler a literatura que já existe aqui em Portugal, de não ler só o norte global, ok? Então, eu percebo que Portugal gosta muito do norte global, dos decoloniais, mas existem outras referências que podem ser mais potentes para Portugal, ok? Então, é preciso não se cansar de procurar referências e aprender com essas outras referências. Eu queria, antes de continuar, por exemplo, vou falar o que aconteceu, né, para também não dizer que não aconteceu nada. Eu considero aqui que antes da pandemia, as duas principais conquistas nossas, digamos assim, foi a alteração da lei da nacionalidade, feita pelo lado B, do outro lado da moeda, né? Então, alterar consideravelmente a lei da nacionalidade é um avanço para todas as pessoas, né? Para Portugal. E a candidatura das três deputadas ali em 2018, 19, né? Então, destaco aquilo. Depois, principalmente da pandemia, e antes de surgir o documento das recomendações, a gente não pode esquecer dos assassinatos, dos espancamentos que existiram nesse país, ok? Que, muito infelizmente, como docente e como historiador, eu acho que deveria estar no corpo deste documento do Conselho Nacional de Educação. Era preciso destacar nesse documento que morreu Giovanni, morreu Bruno Candé, foi espancada a Cláudia Simões, né? E tentar acompanhar tudo isso que acontece em 2020 e que vem a nós até agora, né? A gente tem o julgamento do Mamadou, a gente tem várias coisas absurdas acontecendo e um documento muito simples, com referências principalmente brancas, né? Centradas ali no Vala e no Francisco Bittencourt, ignorando uma série de violências absurdas, né? Então, eu acho que são essas violências absurdas que podem sensibilizar e mobilizar tanto os docentes como toda a comunidade escolar. É preciso falar de racismo por causa disso que está acontecendo entre nós. Ok? Então, só essa observação que eu queria fazer. Eu vou aproveitar também a oportunidade de estar aqui com a Isabel, uma das autoras, e fala também de contradições, né? Tipo, a gente tem a criação de um grupo um grupo de trabalho para pensar a coleta de dados, e aí esse documento sugere que as escolas, esses espaços
bem rígidos coletem os dados. Com qual preparação essas escolas vão coletar os dados? Né? Então, são coisas problemáticas, complexas, que elas existem para a gente pensar e para nos fortalecer, certo? Para esse grupo docente aqui que está aqui, eu queria trazer só duas questões conceituais que têm feito um pouco de confusão, acho, que para pessoas que não têm familiaridade com o tema, que tem me ajudado muito a caminhar entre as pessoas brancas e portugueses, e não só, tem me ajudado a construir essas rodas, né, onde a gente conversa sobre diversos temas e não centra toda a responsabilidade na escola e muito menos nos professores de história ou cidadania que seja, que são os conceitos de branquitude e um conceito muito bacana que eu acho que Portugal poderia muito bem colocar debaixo do braço e seguir com ele, que é o de pena perpétua do Francisco Godoy Veiga. Então, o conceito de branquitude é um conceito que já vem sendo trabalhado por pessoas negras, por sinal, desde o começo do século XX, no Brasil, nos Estados Unidos, e nos últimos anos é um conceito que vem ganhando mais força, né? E, infelizmente, tem feito com que as pessoas entendessem essa branquitude como pessoas brancas. Mas já digo de antemão que não é só isso, né? É uma estrutura onde esse grupo de pessoas brancas, né, tem uma série de heranças, de privilégios, participam e protagonizam da manutenção dessa estrutura e não estão sozinhas, né? Não estão sozinhas porque essas dinâmicas elas vão começar a fazer parte, vão se insinuar como uma ordem, né? Então, ela não, infelizmente, ela não se reduz só às pessoas brancas, ela contamina. Então, como também não vou conseguir me alongar aqui, convido vocês a fazer a leitura desse pacto, o Pacto Narcísico da Branquitude, da Cida Bento. Ela é uma psicóloga negra brasileira que vai perceber exatamente que há um pacto, né? E não é um pacto no cartório, no notário, né? É um pacto entre pessoas brancas de manter essa estrutura ainda bem colonial, né? Então, podem ler, a gente pode se encontrar, fico aí também à disposição de quem quiser entrar em contato comigo ou com o grupo, para a gente alongar, porque não vai ser possível falar tudo. E queria já apresentar a Pena Perpétua. A Pena Perpétua é um trabalho que o Francisco vai desenvolver. Francisco é chileno, e mora na Espanha. Tem um trabalho que tem o título de Usos e Costumes dos Brancos, e ele vai lançar a ideia de pena perpétua, uma pena perpétua para todos nós que vivemos nesse pós-crime anti-humanitário, né, que foi a escravatura. Então, nós temos, já estamos condenados, ok? Já estamos condenados, é uma pena perpétua, e a gente vai ter que lidar com essa pena, né? Não só as pessoas brancas, todo mundo. Então, acho interessante porque permite que a gente faça aí um upgrade do que, principalmente aqui em Portugal, né? Tipo, como é que a gente pode saltar da negação do racismo em Portugal para essa ideia da pena perpétua? É uma pena perpétua, estamos condenados, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Acho que tem me ajudado bastante, né? E acho que pode ajudar Portugal bastante também nesse sentido. É, chamando atenção para o que aconteceu, né, ilustrativamente, com palavras eu vou fazer isso, mas a gente tem uma obra no Educar que reúne todas as notícias, as principais notícias veiculadas na comunicação social sobre racismo em Portugal, né? A gente já passou de 130 notícias, né, nos mais diferentes âmbitos sociais, exatamente para fazer com que essa ideia do caso isolado ela não se reproduza, né? E consiga se visualizar que é de fato estrutural. Então, vou falar algumas palavras aqui, certo? Que também não estão nos documentos, tanto nas recomendações como no plano nacional. Despejo, violência policial, assassinatos, espancamento, censura, né? Permissividade, discurso de ódio, impunidade, né? Então,
numa década que era para a gente, né, sob um projeto de Estado comprometido, vivenciar uma outra coisa, o que ficou boiando na água foram essas palavras, né? Então, já faz 5 anos que a gente tem as recomendações, o Plano Nacional acaba esse ano, né? E às vezes eu sinto a impressão que é só são documentos, não tirando seu valor, né, são importantes, mas é como se fosse uma produção, preocupação, final da década, né, estando na União Europeia, sabendo já das cobranças que a União Europeia tem feito para Portugal em diversos âmbitos. Por último, eu queria só falar aqui do que tem sido essa aventura de coordenar o Educar. O Educar é um coletivo informal, ok? Então, não somos uma associação, e isso difere bastante porque a gente fica... a gente cria um ecossistema, né? A gente cria uma órbita nossa enquanto um coletivo de mais de 30 pessoas que não estão todas em Portugal, a gente consegue discutir essas complexidades todas no nível micro, né? E a gente tem trabalhado muito com a ideia de ação, né? Então, a gente precisa sentar, a gente precisa conhecer os conceitos, a gente precisa se reconhecer, mas a gente precisa agir acima de tudo, né? Então, eu particularmente tenho caminhado desde 2021 pelo país com uma formação que é a educação antirracista, consciência histórica, direitos humanos e propostas de ação, onde eu convido essas pessoas, algumas turmas são espontâneas, outras são institucionais, né? E convido essas pessoas a fazer esse mergulho que vai partir delas, né? Então a gente vai ter que voltar lá na família, a gente vai ter que voltar na infância, a gente vai ter que voltar no que se aprendeu na escola, para a gente poder fazer essa reconstrução toda, né? A princípio, individualmente. E só depois a gente vai conseguir pensar e visualizar como é que a gente pode agir institucionalmente, né, para conseguir transformações mais fixas, né? Então, com o Educar, a gente tem trabalhado com escolas, a gente trabalha com escolas trabalhou principalmente através de 3 prêmios daqui de Lisboa, ligados aos direitos humanos, com o primeiro ciclo, que tem sido uma experiência muito intrigante, né? O que nos chega de absurdos ligados ao primeiro ciclo, à primeira infância, né? Antes da incorporação praticamente do HGP, que tem sido também algo que nos chama muita atenção, como em 2 anos pode-se fazer uma lavagem cerebral, né, tão intensa com crianças de 10, 11 anos, e chama atenção também que é um currículo tão eurocêntrico, né, tão comprometedor para o futuro dos jovens, que chega até a violar os direitos das crianças, quando não permite que essas crianças tenham acesso a outras perspectivas históricas, né, para além da eurocêntrica. Então, além dos tratamentos, né, tratamentos entre docentes e estudantes, né, a questão do toque, a questão do verbal, a questão dos absurdos que se fala por se achar que pode, né, por essa assimetria de poder entre professores e crianças. Então, chama atenção para esse trabalho que a gente realizou com 2 projetos, o outro a gente já desenvolveu com secundário, né? O que nos chega muito são denúncias de encarregados de educação e de professores que se sentem sozinhos para trabalhar sobre esse assunto dentro da escola. Em relação à academia, a gente tem colaborado de diversas formas, a principal é na produção de 2 pesquisas, uma é Memórias do Racismo Acadêmico Português, uma pesquisa independente do Educar, realizada por mim e por Helena Vicente, onde a gente consegue ali catalogar uma multiplicidade de expressões de racismo dentro da academia. Então, é engraçado que a gente não encontra só entre docentes e estudantes, mas também entre funcionários de outros departamentos com estudantes, avaliações de nota, processos de seleção em bolsa. Então, uma série de aspectos nos aparece. E as universidades não têm tido, né, um espaço para a coleta dessas denúncias, nem de tratamento dessas denúncias.
né? O que é um problema. Então, a gente fica aí com a escola engessada, com a academia que aproveita-se talvez aí do tema para ampliar e redimensionar uma área nova de atuação, né? Mas está muito distante, por exemplo, da execução de pesquisações, né? A pesquisação, a gente sabe que ela gera políticas públicas e, por exemplo, quando eu entrei no doutorado em antropologia, a primeira coisa que eu recebi de informação dentro da cadeira de metodologia foi que, olha, eu sei que vocês são brasileiros, né? São muitos aqui na turma, mas a gente não trabalha com pesquisação. E aí fica o nó dado, né? Então, como é que se pode produzir ciência e política ao mesmo tempo, né? Eu queria, por fim, eu já vou encerrar, Manuel. Estamos a chegar aos 25 minutos, sim. Ok, obrigado. Eu queria fazer um convite às pessoas que estão aqui presentes para visitar isso não é uma propaganda, é um convite porque a gente não vai ter tempo. Convidar todos para visitar o nosso site e principalmente um canal no YouTube onde a gente tem concentrado tudo que a gente tem feito, né? Então lá, por exemplo, no canal do YouTube vocês vão encontrar resultados de turmas dessa formação que eu tenho realizado. Vocês vão encontrar materiais de alguns projetos do Educar. No site, a gente tem também alguns exemplos de obras e de atividades simples que passeiam ali por diversos temas particulares a Portugal, né? E, na maioria das vezes, são atividades que usam a arte e a educação como meio e fim e tentam chegar nessas duas instâncias que são as mais conservadoras e, digamos, problemáticas, que deveriam ser as mais seguras, né? Que são a família e a escola, né? Então, a gente precisa conversar com essas duas agências socializadoras que geram as novas gerações, certo? Tem muitos problemas dentro dessas duas agências, não só na escola, mas dentro das famílias. E se a gente não se atentar e se dedicar a fazer essas curas dentro das famílias, a gente não vai conseguir fazer essa educação que se defende de uma forma é, for, formal e discursiva. Então, seria isso. Eu já peço desculpa a todo mundo que está aqui presente. Eu vou ter que me ausentar um pouco antes, mas fico aqui para escutar a fala do Mamadou, obviamente, e vou tentar ficar para as questões, mas me encontro disponíveis para vocês, para escolas, para quem que seja, ok? Por esse propósito. Então, obrigado pela atenção e até a próxima, espero.